Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Meu nome é Leonardo Magalhães, eu sou escritor, poeta, contista, crítico literário, servidor público e criei esse canal para falar de assuntos sobre religião, teologia, história e religião, história das religiões, né? E tenho, né, oportunidade de acesso a vários livros que falam de religião, teatro e religião. Tem um outro canal que é de crítica literária, de resenha de livros, né? Mas como esse tema da religião é mais específico, poucas pessoas têm interesse realmente de conhecer as religiões, ou têm uma vida religiosa, ou uma preocupação espiritual, né? Ou seja, uma espiritualidade. Então, foi necessário criar um canal específico para as pessoas, né? Que têm interesse por esses assuntos sobre religião, filosofia, teologia. Não sou filósofo, não sou teólogo, mas sou um leitor, né, diário de vários artigos disso, tenho a minha fé particular, mas esse canal não visa pregar a minha fé, né? Nenhuma religião, né? Então é um canal que nós vamos discutir as filosofias, as religiões, a história das religiões, né? Onde já tem alguns vídeos aí falando disso. O assunto principal do canal é sobre os monoteísmos, mas poderemos falar de outras religiões, podemos falar do hinduísmo, do budismo, etc., né? Religiões que não são exatamente monoteístas, né? Religiões são politeístas ou são agnósticas, né? Ou são panteístas, né? Então, tem essas diferenças, né? Mas aqui o núcleo central da coisa aqui, da discussão, é justamente os monoteísmos. Então vamos falar muito sobre o quê? Judaísmo, cristianismo, islamismo e outras religiões que seguem essas linhas do Deus único. Por isso que o nome do canal é Deus Um Só Há, né? Esse é o centro do canal. Mas esse canal não visa pregar nem judaísmo, nem cristianismo, nem islamismo, nem outras correntes que nós vamos abordar aqui. Vamos discutir, vamos divulgar esses livros para as pessoas que têm interesse, ok? Então vamos lá. Vamos falar de filosofia, vamos falar de história das religiões, vamos falar de sociologia das religiões, né? Então o Peter Sloterdijk, o pós-Deus, vai discutir a questão de como é que é o mundo depois daquele anúncio, né? Anúncio que o Nietzsche, o Friedrich Nietzsche é um filósofo e escritor do século XIX, que tem aquela frase famosa, Deus está morto. Ah, mas Nietzsche matou Deus? Não. Na verdade, toda a filosofia pós-iluminismo é uma filosofia secular, no sentido de pregar um governo sem religião, né? Então a Europa principalmente ficou num sistema não religioso. Então tentou-se fazer um sistema não religioso e científico, né? Aí tem ali as teorias do Darwin, evolucionismo, né? Etc., cientificismo. E aí a questão de como é que é o mundo pós-Deus. E aí o Peter Sloterdijk vai discutir isso, né? Aí tem também lá o Dostoiévski, nos Irmãos Karamazov, que fala, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido. Então, como é que seria então a moral, né? Um sistema ético, um sistema moral, sem um absoluto divino, né? Porque para o sistema religioso você tem uma moral absoluta, né? Ou seja, existe Deus, Deus tem a lei divina, tem os mandamentos e você cumpre porque você tem um compromisso com a divindade, né? Mas e se você não tem a divindade, você tem vários sistemas históricos, então você tem uma moral relativa, ou seja, a moral vai se adequar a cada país e época. Então não existe mais aquela amoral, né? Aí complicou, né? Aí complicou porque uma coisa que pode ser certa num país pode ser errada em outro, né? Então não tem mais uma baliza absoluta, né? Ou seja, que seria isso, né? Então toda a moral, toda a ética, né? Todo o código de ética ficaria relativo. A ética lida mais com questões não exatamente de consciência, né? Então você pode falar a ética médica, né? Mas você pode falar da moral de cada médico. Então tem umas distinções assim para quem estuda ética e moral. É um dos assuntos do livro, né? Mas ele vai falar então da história do cristianismo, vai falar da reforma protestante, né? A necessidade da reforma protestante, a visão que se tinha sobre Deus, né? Lá na época da pré-reforma, né? E aí é o catolicismo ortodoxo, o catolicismo romano. Teve a reforma Lutero e Calvino, os principais, e aí depois essa forma de entender o mundo cristão ainda, mantendo algumas coisas do cristianismo católico, mas, por exemplo, não tem mais o culto aos santos, não tem mais o purgatório, não tem mais as imagens, né? Não tem mais o culto a Maria, etc., que é uma coisa que é de Roma, né? Romanismo, etc. Então ele vai discutir essa questão, lembrar que ele é um alemão, né, de origem holandesa, então ele vai discutir mais a questão da reforma, vai discutir a questão da trindade, né? Pensando que vai abordar como é que foi construída essa ideia da trindade, como é que se posiciona, como é que Jesus foi inserido na divindade. Então ele vai partir do pressuposto, né?
que Jesus é diferente, e é Jesus que faz a diferença, por exemplo, nos monoteísmos. Que ele tem um livro sobre monoteísmo que a gente vai ler para esse canal, a gente vai ler esse ano, eu estou atrás desse livro, que é um livro que vai discutir justamente os monoteísmos e os fundamentalismos. E também tem um livro da Karen Armstrong que fala disso, né? Os monoteísmos e os fundamentalismos. Né? Então vamos com calma que a gente vai discutir nesse canal esse ano ainda. E aí ele vai discutir então a trindade. A questão da trindade é, por exemplo, há um Deus único, né? E isso no judaísmo e no islamismo, também nós vamos discutir nesse canal, o islamismo, é um Deus único. Para o cristão e cristão trinitarista, ou seja, que crê na trindade, existe um Deus, né? Uma essência divina que é 3 pessoas, são 3 pessoas, né? Todas eternas, todas Deus. E aí tem a discussão de quem precede a quem gera quem. Por isso não há nenhuma teoria de trindade que fala que o filho gerou o pai. Então, peraí, então se tem um pai que gerou o filho, em que momento o filho foi gerado? Né? E aí tem a questão do Espírito Santo. Então, quem gerou o Espírito Santo? Foi o pai que gerou o filho e o Espírito Santo? Ou foi o pai e o filho que gerou o Espírito Santo? Mas a Bíblia fala que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. E se foi o pai e o Espírito Santo que gerou Jesus? Então, todas as teorias, né, que também são discutidas pelo dogma da Trindade, né, lá no livro do Carl Gustav Jung, né, é um psicanalista, um psicólogo analista, né, ele vai discutir o dogma da Trindade pelos seus símbolos. Né? A ideia de Trindade existe em várias religiões pagãs, antes do cristianismo, você pode ver Egito, a Índia, vários lugares, você pode fazer um Google aí. A ideia de Trindade, só que a ideia de Trindade é sempre um Deus masculino, uma deusa feminina gerando um filho. Né? No cristianismo, que aboliu, né, assim, pelo menos a maioria do cristianismo aboliu a ideia feminina, né, algumas consideram até o Espírito Santo feminino, a inspiração divina, e o catolicismo manteve a imagem de Maria como uma figura feminina, mas aí são 4 pessoas da Trindade, porque aí seria o Pai, o Filho, né, o Espírito Santo e a Maria. Né? As discussões, né, estão complicadas. Mas e se fosse Deus, o Espírito Santo, com uma figura feminina, gerando o Filho, que é Jesus? É uma outra discussão. Tá vendo? Então, a partir do dogma da Trindade, você vai ter várias interpretações e possibilidades. Né? Quem é a figura, na Trindade, quem que é a figura masculina e quem que é a feminina? O Espírito Santo seria, né, a sabedoria seria uma figura feminina? Né? Por exemplo, a gnose, que ele vai discutir a gnose, que também, para a gnose tem a Sofia, que é a sabedoria, a personificação da sabedoria. Né? Então tem várias questões. Aí ele fala da gnose, que a gnose foi sufocada pelo cristianismo, né? Tanto o cristianismo romano como ortodoxo, né? Aliás, antes do ortodoxo, né? Porque essa divisão do ortodoxo foi lá na Grande Cisma em 1054, né? Mas já tinha essa perseguição aos gnósticos desde anterior a isso, né? Logo nos primeiros séculos. Logo depois Constantino instituiu o símbolo da cruz, né? Com a representação do cristianismo. Antes o símbolo do cristianismo era o peixe. Você pode ver lá nas esculturas, era o peixe. Depois que aí o Constantino viu a cruz, falou, a cruz, com esse sinal vencerei, né? Aí colocou a cruz, etc. Então, a grande divisão teológica entre os ortodoxos romanos é que, voltando à Trindade, a questão é que, para o ortodoxo, o Pai gera o Filho e o Espírito Santo. Para o romano, né, para o católico romano, o pai e o filho, filioque, né, a questão do filioque, e o filho também geram o Espírito Santo. Então, questão da Trindade. Então, todos esses assuntos são debatidos. A questão da gnose, ele vai mostrar que a gnose voltou à tona no século XIX, muita coisa da teosofia, né, muita coisa assim, das sociedades secretas, né, Rosa Cruz, maçonaria e tal. E depois descobriram no século XX os famosos manuscritos, né, de Nag Hammadi. Nag Hammadi é uma cidade ali no Egito. Então encontraram vários papiros, né, pergaminhos lá, muita coisa. E aí agora nós temos acesso a vários desses livros apócrifos, eles não estão no cânone, né? Os livros não estão no cânone. Lembrar que os livros da Bíblia, assim, depende da edição que você tem, porque tem Bíblia que tem livro a mais, livro a menos, né? Se for nas religiões, nas igrejas ortodoxas orientais, tem mais livro na Bíblia, etc, né? E aí tem os apócrifos, que são esses livros que não são canônicos. Por quê? Porque existiram vários concílios que definiram quais são os livros canônicos. Né? Então existem vários livros. Só que o livro que você tem na Bíblia são os livros que foram escolhidos para estar na Bíblia. Tem esse detalhe. O importante é você conhecer todos os livros, né? Inclusive os livros gnósticos. Tem canais aqui no YouTube que falam de gnósticos. Por exemplo, o Viveca é um canal que fala de gnose. Eu, pessoalmente, não sou um especialista em gnose, né? Eu tenho estudado mais a Kabbalah, que vou falar mais nesse canal sobre a Kabbalah. Tem algumas coisas de gnose, Kabbalah e tal, mas vamos abordar isso depois.
Então não vou falar de gnose porque eu não sou um especialista em gnose, né? Então não estudei apuradamente a gnose, mas é interessante que o que a gente sabia da gnose antes do século XX era o que os padres que perseguiram a gnose falavam da gnose, né? Então é a versão dos vencedores, eles aboliram a barreira gnose. Existiam várias revoltas gnósticas durante a Idade Média, né? Os albigenses, os cátaros, né? Então, lá o nome da Rosa, Humberto Eco vai falar disso, a Inquisição e tal, né? Tudo aqui no livro. Outra coisa que ele fala aqui, por exemplo, é da questão da fé. Então ele vai falar, por exemplo, do Kierkegaard, né? O Soren Kierkegaard, e a relação com Martin Buber. Martin Buber, que é um judeu, né, alemão, do século XX, né? Mesma geração ali do Gershom Scholem, né? Cabalista e tal. E eles vão discutir essa questão da fé, né? A questão da fé que voltou no século XX, né? Então, Deus está morto e tal, não, mas, né? A fé voltou desde o século XIX, então se lá no século XIX falavam que tinha acabado a fé, nos Estados Unidos teve um reavivamento, né? Teve um reavivamento ali, várias igrejas surgiram, né? Você basta ver os mormons, os adventistas, testemunhos de Jeová, né? Que é os estudantes da Bíblia, vários grupos, né? Se formaram, né? Aí a teosofia, né? O kardecismo, então vários grupos se formaram, né? Fé Bahá'í também, a fé Bahá'í ali do xismo na Pérsia, né? Também é uma religião do século XIX. Então são várias religiões que se formaram depois. No século XX tem Seishonoe, né, que formou-se como uma filosofia, hoje é uma religião. São religiões novas, né? Então, assim, então a morte de Deus acabou? Não, agora é que as pessoas estão tendo mais preocupação espiritual. Basta ver a New Age, né, a nova era, essas técnicas de yoga, essas técnicas aí dos hippies, né, da gratiluz, né? Gratiluz a gente chama esses grupos que tem um esoterismo light, né? Um esoterismo light, assim, né, tal, de empreendedor, né? Vou meditar para ser um bom empreendedor, né? O monge e o executivo, tipo uma coisa assim, né? A gente chama aqui de gratiluz. Né? Não sei se é pejorativo, mas é um estilo, né? É um estilo, a pessoa não se aprofunda, mas vai para uma espiritualidade, que não seria religião, porque a pessoa pode misturar a religião, ele vai falar disso aqui, né? O mercado da fé. Você pode misturar religiões, então você pode ser um pouco budista, um pouco católico, um pouco espírita, tranquilamente, porque é o mercado da fé, né? Ou seja, o mercado da fé é um self-service, você pode servir. Se algumas coisas te interessam no budismo, você pega, algumas coisas te interessam no catolicismo, você pega, né? Então, ele vai mostrar que então não teve pós-Deus. Nós estamos justamente aprendendo a lidar com Deus, né? Então, essa é a questão do livro. Não é tipo assim, a civilização agora é totalmente secular, totalmente ateia e esquecemos Deus. Não, na verdade vai mostrar que agora existem novas formas de você lidar com Deus. Inclusive o Martin Buber fala isso, a relação subjetiva, né? Da espiritualidade subjetiva, sua relação com Deus. No sentido do eu-tu, né? E não eu-isso, porque o Martin Buber vai falar do eu-isso como a relação objetiva. Se você vai objetivar o outro, não vai ter diálogo, você vai impor, vai ser, né? A famosa discussão de YouTube, né? Que não chega a lugar nenhum, porque ninguém quer ouvir o outro, né? Todo mundo quer falar, mas não quer ouvir, porque você não está tratando o outro como o outro eu, né? Que é o eu-tu. O eu-tu é uma relação subjetiva, é uma relação de amizade, é uma relação em que você vai ouvir o outro, né? Então você tem algo a ouvir e aprender com o outro, né? Então essa relação do eu-tu, né? Eu com o outro eu, é o nível subjetivo, é uma espécie de relação também com o divino, né? Você vai ter essa relação com o divino, você vai se relacionar pessoalmente com Deus, acima de intermediários, acima de religião, acima de clero, acima de sacerdote, padre, pastor, etc, né? Então, você vai ter uma relação pessoal. Então, ele também explica o número de desigrejados. O que é o desigrejado? São pessoas que têm fé cristã, por exemplo. Conheço várias pessoas que têm fé cristã, mas não seguem igreja. O que você é? Você qual? Porque no cristianismo você tem todos esses grupos, denominações. Eu sou anglicano, eu sou luterano, eu sou calvinista, né? Eu sou testemunha, eu sou adventista. Então, são vários grupos. Mas a pessoa fala assim, eu sou cristã, mas não sou de nenhum desses grupos, né? Então, ela nem é arminiana, nem é calvinista, né? Então ela crê em Jesus, né? Ela aceita o sacrifício de Jesus. Então o fenômeno do desigrejado, porque tem muito mercenário e tem muito escândalo nas igrejas cristãs, principalmente pentecostais e neopentecostais, etc., que vamos debater também no canal. E aí as pessoas tomaram, sim, né, uma certa distância de religião. Elas já olham com desconfiança. Mas muitas pessoas creem em Deus, né? Elas não viraram pessoas materialistas, eu sou totalmente ateu. Não, as pessoas têm uma forma de espiritualidade não ligada a uma dada religião. Então a pessoa não é religiosa, mas ela tem uma vida espiritual. Então esse é um debate. É um livro fantástico, assim, para debater todos os assuntos, são ensaios, né?
E aí o Peter Sloterdijk vai falar filosofia, religião e sociologia das religiões. Ok? Então fica aí, né, leitura imperdível para discutir esses assuntos, que são vários. Né? Só tenho aqui uma amostra grátis. Grato pela atenção. E não deixe de compartilhar, né, se inscrever, divulgar o canal para quem gosta de discutir religião, né, e fé, espiritualidade. Até o próximo.